Boa noite a todos. Boa noite. Então, o tema desta palestra surgiu de uma conversa que eu tive já há uns meses com um amigo, em que ele me contava a história de um senhor, colega dele, no centro onde ele trabalhava, e era um senhor que, a determinada altura da sua vida, ele tinha uma vida confortável, porque tinha uma empresa, estava confortável. Tinha um sócio, um amigo sócio, só que esse amigo, a determinada altura, passa-lhe a perna e as coisas passaram a não correr tão bem nos negócios e a vida desafogada que esse senhor tinha deixou de o ser. E ele passou a ter, inclusive, ele e a família, naturalmente, algumas dificuldades. Acontece que esse senhor era trabalhador espírita, num centro espírita, e voltas da vida, quem é que lá vai parar também esse centro espírita? O amigo sócio que lhe tinha passado a perna. E aquilo não correu muito bem, porque ele não correu bem por dois motivos. Primeiro, porque ele ainda não conseguia engolir muito bem o senhor. E segundo, porque ele tentava... Ele tem aqui à frente. Ele tentava ser espírita e, como tal, tentava com bastante esforço, lidar o melhor possível com esse tal amigo com quem tinha acontecido a situação. E as coisas não estavam a ocorrer bem para ele nem para a família. Nesse sentido, não estava a conseguir superar a mágoa e tudo mais que sentia em relação à pessoa, até que, a certa altura, os amigos do outro lado vieram esclarecer que ele deveria amenizar a animosidade que tinha em relação ao tal sócio, porque tinha sido ele a pedir aquele tipo de prova. Ou seja, tinha sido ele a pedir aquele tipo de situação para passar na sua vida. E depois dessa informação, claro, depois dessa ajuda que veio do outro lado dos amigos espirituais, de facto o ajudou a encarar a situação. Claro que a coisa não melhorou do dia para a noite, mas ele foi percebendo, por A mais B na sua vida, que as coisas, afinal, tinham uma razão de ser e isso ajudou, essa compreensão ajudou a ultrapassar a situação. E esta história que este meu amigo me contou veio precisamente numa conversa em que nós os dois estávamos a tentar perceber se aquilo que nos acontecia na nossa vida, e eu insistia muito, não, isto certeza que é expiação, e ele disse, mas tu não sabes se a expiação se aprova. E aquilo pôs-me a pensar. E daí o tema desta palestra. E esta semana, eu já vos tinha dito aqui há alguns meses que este ano me apaixonei por este livro, Confissões, de Santo Agostinho, e como as paixões são de partilhar, esta semana eu li este bocadinho, que resume muito, ou que expressa bem, nas palavras bem colocadas de Santo Agostinho, determinadas fases da nossa vida, ou alguns momentos da nossa vida, em que nós andamos um bocadinho às aranhas entre provas e expiações e resgates e tudo mais, e as coisas não ficam muito claras na nossa cabeça. E isto que Santo Agostinho aqui exprime ajuda-nos a expressar essas emoções que às vezes sentimos. Então diz ele, a dirigir-se a Deus, não é? Porquê é que esta parte das vossas obras oscila em alternativas de queda e de progresso, de ofensas e de reconciliações? Será esta a sua condição? Só lhe concedestes isto quando das alturas dos céus até aos abismos da terra, do princípio ao fim dos séculos, do anjo ao mais pequenino verme, do primeiro ao último movimento, dispuneis todas as variedades de bens e todas as vossas obras justas no seu lugar e as determináveis no seu respectivo tempo. Ai de mim, quão alto sois nas alturas e quão profundo nos profundos abismos. Nunca vos apartais de nós e, contudo, com que dificuldade nos voltamos para vós, Deus. Então, no meio destas aflições a que se refere aqui Santo Agostinho, se no meio da vida terrena muitas vezes
nós até podemos escolher, ou quando vamos reencarnar e nos propomos, escolhemos provas bastante duras, que na tentativa de evoluirmos uns passinhos mais e alcançarmos uma posição um pouco mais elevada. Mas, então, porquê que o espírito não consegue ver mais longe do que o seu corpo? E se nós sabemos que o corpo é apenas um incidente de curta duração, porquê que nós vamos escolher uma existência árdua e laboriosa? Também o psiquiatra Jung, que nós já falámos aqui várias vezes, Carl Jung, ele diz o seguinte: vi muitas vezes que os homens ficam neuróticos quando se contentam com respostas insuficientes às falsas questões da vida. Procuram situação, casamento, reputação, sucesso exterior, dinheiro, mas permanecem neuróticos e infelizes, mesmo quando atingem o que procuravam. Essas pessoas sofrem de uma grande limitação de espírito. Isto já foi escrito há uns tempinhos, vamos dizer assim, mas continua bastante atual, porque o que nós vemos é a sociedade a acelerar cada vez mais e sempre em busca de conquistas exteriores, mas, no entanto, há sempre aquele vazio, há sempre eu conquisto aquilo, eu consigo mais isto, eu consigo mais aquilo, mas depois o que é que fica? E o que acontece, e Joana de Ângeles alerta-nos isso em várias das suas obras, é que estas perseguições em que nós nos enredamos na nossa vida, por alcançar mais isto, por conquistar mais aquilo, acabam por ser uma fuga, acabam por ser um entretenimento. E Joana diz-nos que quando nós fugimos deste contacto real connosco mesmos, o que é que acontece muitas vezes? Nós vemos acontecer fugas. E esses mecanismos de fugas podem ser para adições, para vícios, para depressões, para melancolias prolongadas. Porquê? Diz-nos Iris Sinotti no livro Reflexos da Alma, portanto, baseado na obra de Joana de Ângeles, ao escolher não encontrar o significado e reprimir lembranças, avaliações, sentimentos, frustrações, anseios e necessidades que foram significativos, a pessoa nega a si mesma o acesso a dados de fundamental importância. Sempre que tenta pensar sobre a vida e sobre os problemas, está condenada a lutar na escuridão. Porquê? Era o que acontecia àquele senhor que eu vos falei no início. Porquê eu? Porquê que isto me acontece a mim? Porquê que de repente os negócios eu fico sem nada? Tanto trabalhei para aqui. Isto ainda está a fazer eco, desculpem, ou não? Está um bocadinho, não está? Eu sinto que esta vibração não é minha. Porquê que de repente aquilo que eu trabalhei tanto, com o meu suor, a minha empresa, os meus negócios, está tudo a ir por água abaixo? Perguntava-se o senhor. Porque não vamos à causa profunda daquilo que está a acontecer. E Joana de Ângeles diz-nos que tudo aquilo que nós varremos para debaixo do tapete, tudo aquilo que nós não enfrentamos, não lidamos de frente, deixamos de lado, em algum momento vai-nos saltar para a cara. Isso é bom? Porquê? Porque é aí que surge a oportunidade de crescimento. O senhor achava, com certeza, que desfeito o negócio, desfeito lá a parceria, a sociedade, ou o que era, não tinha mais que lidar com aquela pessoa. Não ia ter mais que lidar com aquela pessoa. Mas eis que, passados uns anos, ele aparece onde? Num centro espírita. Onde nós normalmente só queremos ter as pessoas que nos são mais queridas e simpáticas. Mas ele aparece a pessoa que ele nem queria ver pintada à frente. Porquê? Então ele tinha duas opções, ou reprimir ou enfrentar a situação, e teve a ajuda dos amigos espirituais. Então vamos imaginar que cada um que nós passamos por algo, uma situação, um evento, que seja traumatizante na nossa infância. E o mais normal a acontecer, isso está estudado, é que nós vamos reprimir isso. Nós vamos pôr isso de lado. Aliás, é quase um trauma, um mecanismo de sobrevivência, não é? Então, isso vai fazer com que nós não enfrentemos isso durante muito tempo. Mas,
em algum momento, essa situação vai surgir novamente à frente da nossa vida. Nós já vamos explicar isto um pouco mais. E quando surge novamente, eu tenho duas hipóteses. Ou enfrento, ou reprimo de novo e vou acumular emoções em mim que não vão ficar resolvidas. E emoções não resolvidas, nós já sabemos que vão dar origem a quê? A doenças. Porque se não houver coragem da minha parte para mergulhar a fundo naquilo que me está a criar problemas, se eu não parar para pensar o que é que vai começar a acontecer em nós, as paredes dentro de nós vão começar a apertar cada vez mais. E em vez de nós nos expandirmos com aquela situação que aconteceu, em vez de crescermos, vai acontecer precisamente o oposto. E era isto que São João da Cruz, místico religioso, que depois foi tornado santo pelo catolicismo, chamava de a noite escura da alma. Dizia ele: eu sabia que o sol estava a nascer e a pôr-se, mas a luz do sol não chegava até mim. Sentia-me afundar em algo mais forte do que eu. A depressão, a tristeza. Quem é que já não se sentiu incapaz de lidar com aquilo que lhe aconteceu na vida? Quem é que já não se sentiu em algum momento que está sem rumo, a perder o rumo? Que está a ser avassalado por tudo o que lhe está a acontecer? Que rema e não sai do lugar? Que trabalha e não sente os frutos do trabalho? Que parece que só vive num pálido, mas a saber que há um colorido. O Evangelho fala-nos nisso, não é? Porque é que às vezes vos sentis tristes? Porque é que tantas pessoas tóxicas se abeiram de nós? Relações tóxicas, não é? Porque é que quantas vezes já não sentimos que estamos a remar contra a maré? Que estamos em contramão em relação ao resto da sociedade, em relação ao resto dos grupos em que estamos incluídos? E é aí que Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, nos diz: essas dores, esses agravos, essas aflições, essas angústias e desespero são terapêuticas da vida para que o doente espiritual e inveterado se preocupe com a cura real e se volte em definitivo para os elevados objetivos da vida maior, em cujo rumo se encontra desde já. Lá, chegando, quando a desencarnação o despir da transitória indumentária, ou seja, do corpo físico, tentando a felicidade que só mais tarde alcançará depois de resgatados os compromissos atrasados. E é aqui que nós vamos adentrar um pouquinho mais no nosso tema do estudo desta noite. Porque até lá, como nós vimos, até isto começar a acontecer, muitas vezes, e nós só nos vamos a perceber realmente, quantas vezes isso não acontece, só nos apercebemos quando ficamos doentes. Doenças prolongadas. Fenómeno da somatização. O que é somatização? É quando aquilo que está na nossa mente se vai expressar em sintomas físicos. É quando fenómenos ou ocorrências mentais se expressam em sintomas físicos. Uma dor de cabeça persistente, coisas assim do género, não é? Já vamos perceber como é que isso acontece. Então, essa somatização é inevitável porque durante a reencarnação, esta dualidade mente-corpo funde-se numa unidade que se dilui com a desencarnação. Agora reparem, aqueles espíritos mais comprometidos, sobrecarregados pela culpa e não habituados à introspeção que liberta traumas e conflitos, mais facilmente somatizam os problemas psíquicos como mecanismos sutis de fuga do enfrentamento com as causas reais em impositivos de depuração moral. Então a Joana de Ângeles aqui já nos dá duas informações. Primeiro, que ou seja, o nosso corpo a expressar aquilo que nós não lidamos emocionalmente é algo que acontece enquanto estamos deste lado da vida. Só se vai desiluir quando nos libertarmos do corpo. No entanto, acrescenta ela, que os espíritos que estão mais carregados, ou seja, com mais, digamos assim, com uma conta maior por pagar, são aqueles também
que se dão menos a esse trabalho interior de lidar com os seus próprios conflitos, com os seus próprios traumas, com os seus próprios problemas. Então, aqueles que mais se deviam dedicar a isso são aqueles que menos se dedicam, diz-nos Joana d'Astes. Porquê? E por isso é que também vão ter mais problemas a nível físico. E preferem os mecanismos de fuga. E ela continua. Estas somatizações, ou seja, vamos dizer, estes problemas físicos que resultam de questões emocionais não resolvidas, fazem-se mais frequentes em determinados indivíduos devido aos compromissos negativos de que se fazem herdeiros por terem errado no passado. Joana d'Astes diz isto em imensos livros. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Há um livro em que ela diz que nós somos herdeiros de Deus e também é verdade. Nós somos herdeiros de nós mesmos, por isto mesmo. Como é que isto acontece? Perispírito. Ou seja, o perispírito vai imprimir nos tecidos orgânicos estas mazelas emocionais de que nós somos portadores. Porquê? Essas mazelas vão resultar de conflitos que nós fizemos no passado. Não vamos esquecer que o nosso ego é feito dos nossos pensamentos. Não é um bonequinho que está aqui dentro da nossa cabeça. O ego é uma componente da mente e é construído pelos nossos pensamentos e pelos comportamentos do espírito quando ele está reencarnado. Então, o que Joana d'Ângeles nos está aqui a dizer é que é o perispírito e a memória profunda, que garantem a passagem de informação entre as diferentes vidas. E já estamos a ir ao título do trabalho. Ou seja, o corpo vai receber nas suas células o que vem do perispírito e o comportamento vai receber a informação da memória profunda. E por isso é que Hermínio Miranda nos diz que nós somos seres em trânsito para o futuro, trazemos nos registros do espírito a memória oculta de antigas falhas, o resíduo ainda invencível de persistentes deficiências que nos condicionam o presente e nos ameaçam o futuro. Quando é que nós nos apercebemos destas memórias que estão lá a ferver lá embaixo e depois começam a surgir à superfície? E há aqui uma coisa muito interessante. Nós falámos em ego, memória, que fazem parte da nossa mente, mas nós temos um órgão no nosso corpo que vai expressar tudo isto, que é o nosso cérebro. E há uma coisa que nós aprendemos recentemente sobre o nosso cérebro, que é o nosso cérebro prevê quase tudo o que nós fazemos. Ora bem, a tarefa mais importante do cérebro qual é? É manter o corpo em funcionamento. É manter o nosso corpo vivo. Essa não é pensar. A tarefa mais importante do nosso cérebro é manter o nosso corpo em funcionamento. Ou seja, depois dele atribuir um significado a tudo aquilo que nos entra, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, ou seja, pelos nossos órgãos, os sentidos, ele tem que processar essa informação para quê? Para que eu, por exemplo, possa descer uma escada sem cair. Para que eu possa atravessar uma estrada sem ser atropelado. É isso que o nosso cérebro faz. Mas ele faz isso não só através da informação que nos entra pelos órgãos dos sentidos, ele vai usar isso, mas vai juntar uma outra fonte de informação, que é o quê? A nossa memória. Então, o nosso cérebro pode recorrer à nossa vida de experiências passadas, a coisas que nos inclusive na nossa vida atual, a coisas que nos aconteceram no passado, e junta a isso as informações sensoriais, e ele vai pensar assim: espera aí, da última vez que eu estive nesta situação, o que é que eu fiz? Então, da última vez que eu comi muito à noite antes de me deitar, como é que eu dormi? Então, da próxima vez que eu fizer uma grande jantarada, sem caminhar a seguir, o meu cérebro já está a prever o que é que vai acontecer. Dormi mal. Porque o cérebro funciona à base de previsões. Ou seja, o cérebro vai recriar o nosso passado através da memória. Vai combinar a informação que vem dos órgãos dos sentidos com aquilo que vem, que cheiramos, saboreamos,
com aquilo que vem da nossa memória. Já estou a ver as vossas caras, então vamos tentar aqui exemplificar com um exercício muito simples. Para percebermos melhor este papel da nossa memória. O que é que vêem nestas imagens? Muito rapidamente. Alguma sugestão? Na primeira. O que é que vemos ali? Rafael, o que é que vês ali? Uma torneira. E aqui? Mar. E aqui? Um vulcão. Pode ser. Pode ser. Ninguém diz que não. Não é? Temos que motivar a criatividade. Mas se eu agora vos pegar, não trouxe por acaso, mas se eu tivesse trazido o livro de onde tirei estas imagens, o que é que o Rafael acabou de fazer, antes de vos falar o que é realmente estas imagens? O que é que todos os nossos cérebros estão a fazer ao olhar para aquilo? Milhares de milhões de neurónios, neste momento, no vosso cérebro, estão a ir à procura de onde é que eu já vi qualquer coisa parecida com isto? O que é que aquilo me parece? Mas se eu vos trouxer o livro de onde tirei as imagens, eu vou-vos dizer que a primeira imagem é um submarino a descer uma cascata. A segunda imagem, não se riam agora, está bem? É uma aranha a fazer um pino. E a terceira imagem é a vista de um esquiador quando vai descer e lá embaixo os pontinhos são as pessoas. É o que o esquiador vê antes de descer a pista. Neste momento os vossos neurónios já estão mais descansados. Ufa, já tenho uma informação adicional, já não preciso estar aqui a pensar o que é que isto está a ser. Estavas perto, Rafael. Então, o cérebro deixou de ir procurar imagens familiares parecidas ao nosso passado, não é? Porque de certeza que o Rafael aqui lembrou-se do livro de ciências lá da escola. Eventualmente, não é? E ali lembrou-se do tanque na casa da avó do avô. Não foi? Vês como eu vi? Agora, então isto diz-nos uma coisa muito interessante. É que nós sabemos que é impossível mudar o passado. Não é? O Rafael é impossível libertar-se da força dos livros de ciências da escola. Não é? Mas eu posso mudar a forma como o meu cérebro vai prever o futuro. Como? Aprendendo novas coisas. Tal como eu agora acabei de vos dar a informação do autor que fez estes belos desenhos e o que é que ele via nisso. Então, quando eu aprendo alguma coisa nova, eu estou a alterar a forma como o meu cérebro vai fazer previsões futuras. Então, tudo o que eu aprendo hoje vai preparar o meu cérebro para prever de modo diferente o amanhã. Então, se eu fico muito nervosa a falar em público, eu já sei, no passado, isso aconteceu. Então, eu sei que a próxima vez que eu tiver que falar em público, mais ou menos daqui a um mês, eu já vou ter que... O que é que eu aprendi hoje? O que é que correu bem, o que é que correu mal hoje? Então, eu adiciono essa informação em mim e vou prever a próxima situação. O meu cérebro vai prever o que vai acontecer no seguinte, no futuro. Então, eu posso não conseguir mudar o meu comportamento agora, que estou a falar em público, mas já vou ter condições para conseguir mudar as previsões para a próxima vez, antes do momento. E isto é uma coisa boa, uma coisa otimista. Porquê? Porque eu posso pôr em causa as crenças que me foram inculcadas no passado. Eu posso pôr em causa aquilo que ficou retido em mim por causa de uma experiência traumática no passado. Porque se eu durante toda a minha vida ouvi tu não és capaz, isso não é suficiente, essa nota não é suficiente e não és capaz, não vai conseguir e não é, eu posso mudar isto. Está nas minhas mãos mudar esse discurso interno. E isso, o que é que me dá? Liberdade. Então o nosso cérebro não é uma caixa negra, o nosso cérebro ajuda-nos na nossa liberdade. Inclusive é algo a favor do nosso livre-arbítrio. Porque eu posso aperfeiçoar as minhas perfeições para novas direções, para novos horizontes. E diz-nos que todos nós temos uma escolha. Ou seja,
como proprietários de um cérebro que faz previsões, todos nós somos, nós temos maior controlo sobre as nossas ações e experiências do que poderíamos pensar. Mas isso também nos dá mais responsabilidade. Kardec fala muito sobre isto. Se eu tenho mais poder de escolha, eu também tenho mais responsabilidade. Às vezes até mais do que aquilo que eu poderia desejar ter. Agora, e se aceitarmos esta responsabilidade? Como é que pode ser a nossa vida? E mais, que pessoa é que eu posso ser se eu aceitar essa responsabilidade? Porque estamos a ver que fatalismos e determinismos estão postos de parte com isto. Se até o meu cérebro me ajuda. Então, naquele livro Estudos e Crónicas, Hermínio Miranda vai nos dizer: o que enriquece a estrutura do espírito não é a repetição monótona de experiências nas quais já nos destacamos, mas a variedade e a universalidade do conhecimento que se vai acumulando lentamente nos nossos arquivos mentais. Em cada nova existência, as coisas passam-se como se recebêssemos um livro em branco, no qual podemos escrever livremente a nossa história, vivendo-a no dia-a-dia das suas lutas e aprendizagem. Então, a cada nova encarnação, e nós estamos a ver, eu espero que esteja aqui, ou pelo menos estejam a sentir a grandiosidade da criação divina, para nos dar isto tudo, que é absolutamente incrível. Muito mais do que o nosso cérebro poder fazer isto ou aquilo. É, até ao pormenor de como o nosso cérebro funciona, está esta bondade divina que nos dá esta liberdade de nós podermos escrever livremente a nossa história, vivendo-a no dia-a-dia, com as nossas escolhas. Acrescenta ainda o autor: embora esquecidos do passado e livres para imprimir à nossa vida o rumo que desejarmos, lá vem agora, pronto, ok, estamos muito livres, mas a liberdade também é responsabilidade. Trazemos no fundo da nossa memória espiritual, esquecidos mas não ausentes, todos os condicionamentos que ali se depositaram em consequências das passadas experiências. Então, eu tenho um cérebro capaz de fazer previsões, e o prémio que eu vou ganhar com isso é eu poder suplantar os condicionamentos negativos, eu poder substituir paixões que me trazem conflitos e mal-estar e conquistar novas posições espirituais. Mas depois há sempre aquela pergunta: mas isto, oh Filipe, isto é tudo muito bonito, mas vamos lá ver, eu já tenho a minha vida presente, que já está sem uma carga de trabalhos. E depois ainda temos, como vimos, pelo perispírito, temos a bagagem que trazemos das outras vidas. Vamos lá por ordem nas contas e vamos ver o que é que pagamos primeiro. Não é logo o que nós queremos saber? O que é que eu vou pagar primeiro? É o que vem desta vida ou o que vem das outras? Bom, e é aqui que nós vamos falar de uma teoria do psiquiatra Jorge Andréa Santos, que é um pesquisador espírita também, em que ele nos fala deste bonequinho que eu vou tentar explicar o melhor possível. Isto somos nós. Imaginemos uma boneca russa, nós temos todas estas caixinhas em nós. Ele começa pelo inconsciente primitivo. O que é o inconsciente primitivo? Todas as nossas encarnações até à vida atual, desde que nós existimos, estão ali no inconsciente primitivo. E nós vamos lembrar que nós passamos a existir como princípio espiritual, não como espírito. Não é? Portanto, até já no átomo há qualquer coisa. O Sr. António já falou sobre isso. E à medida que nós vamos acumulando informação, nós vamos nos tornando mais independentes, mais autoconscientes e vamos adquirir o livre-arbítrio já no reino nominal, já quando somos humanos, comum a todos. E daqui nós tiramos já um apontamento, que é, olha, a bênção e o privilégio que é nós termos um corpo humano. É o inconsciente primitivo, segundo este autor, que vai controlar todas as nossas reações químicas, inclusive no nosso corpo. É o espírito e o inconsciente primitivo. E depois nós vamos ter o inconsciente
passado. Portanto, dessas vidas todas que nós tivemos até agora, vai ser tudo arrumadinho no inconsciente passado. E depois nós temos o inconsciente presente, que é aquilo que aconteceu na nossa vida presente. O tal trauma de infância, há uns anos, fica ali no inconsciente presente. Eu não mexo. Porquê? E não mexo porquê? Porque naquele momento em que eu não mexo, eu ainda não sou capaz de lidar. Eu só vou mexer no inconsciente presente quando eu for capaz de lidar com aquela situação. Agora vou só fazer aqui um apontamento só por rigor de conceitos. O que Andreia Santos chama de inconsciente primitivo não é propriamente igual ao inconsciente coletivo de Freud, que aparece também naquele livro Refletindo a Alma que eu referi aqui, e que é um dos livros bases para este trabalho. Porquê? Porque Freud não contemplava a existência de vidas anteriores. Ok? Mas vamos pôr... Hermínio de Miranda, no livro Consciência e Mediunidade, vai fazer equivaler o consciente coletivo com o inconsciente primitivo. Só por uma questão de rigor, inconsciente coletivo foi um nome criado por Freud, mas Freud não contemplava a existência de vidas passadas. Andreia Santos, já conhecendo o Espiritismo, chama-lhe inconsciente primitivo. Palavras à parte, vai dar o mesmo, inconsciente coletivo ou inconsciente primitivo. Então chegamos depois ao nosso consciente, que é aquilo que nós lembramos e temos as nossas informações. Ok, então como é que isto vai tudo influenciar nas provas e expiações que eu tenho que passar? Quando nós temos um problema no nosso inconsciente, o que é que fazemos? Terapia, não é? Psicologia, psiquiatria, etc. Vai ter de voltar até resolver este problema. Ok. Então vamos juntar a teoria do Dr. Andreia Santos, que nos dá estas camadas todas para nos definir, com a teoria da reencarnação, o postulado da reencarnação que nos fala o Espiritismo. Temos o inconsciente passado, onde estão todas as nossas encarnações, temos o inconsciente presente, onde temos os problemas desta vida atual, e então sofremos um trauma, um processo traumático, em relação ao qual nós vamos inicialmente criar uma capa de proteção. Eu não quero mexer naquilo. Eu não quero mexer naquilo porque ainda não sou capaz de lidar. Mas essas coisas com as quais eu não sou capaz de lidar são aquelas nuvenzinhas escuras. Quando é que Jorge Andreia chama de núcleos de potenciação? Quando é que isto vai ser um problema para a minha vida? Então vamos lá ver. Na infância eu tive uma experiência traumática. Passamos a vida toda e essa experiência não vem à tona. Mas, eis que no presente eu vou passar por uma situação semelhante que vai funcionar como um gatilho e vai ativar aquela experiência traumática. E ela vai se tornar um problema agora. Seja uma fobia, seja um excesso de impulsividade, seja um comportamento negativo, ela vai surgir a partir de algo que vai colocar em evidência aqueles núcleos. E o que é que acontece? Eles começam, aquilo que estava no inconsciente passado, vai para o inconsciente presente e vai se tornar um problema para mim agora. Ou seja, eles vão aumentar de volume e vão-me bater na cara. Vamos dar um exemplo mais concreto. Eu tenho medo do mar. Mas na vida presente eu nunca tive nenhuma experiência negativa com o mar. Então de onde é que vem este medo? Do inconsciente passado. E quando é que eu começo a perceber nesta vida atual que eu tenho medo do mar? Quando eu já sou capaz de lidar com isso. Porquê? Porque até lá isso veio para o meu consciente. E o consciente o que é que vai fazer? Vai fazer com que eu me proteja daquela experiência traumática. Por isso é que o trauma é um mecanismo de sobrevivência, não é? Eu só vou lidar com ele quando eu sei que sou capaz de lidar com ele. Então, não há, isto quer dizer o quê? Não há uma ordem específica para eu lidar com a bagagem que vem de vidas passadas. Porquê? Porque elas vai se misturar com a vida presente. Como assim? Porquê que isto acontece? Desculpa. Porquê que a experiência de vidas passadas se vai misturar com a presente?
Por isso é que a coisa se torna pesada, às vezes, é difícil. Porque a nossa mente não guarda as lembranças por ordem cronológica. Porque senão, alguém ia lembrar desde que era uma mulher das cavernas. Não dá. A mente não guarda por ordem cronológica. Como é que a mente vai guardar as nossas lembranças? Por ordem de importância. Pela intensidade emocional que essas lembranças têm. O que aconteceu foi importante ou não? Então, eu lembro-me melhor daquilo que aconteceu ontem ou do que é que aconteceu há 10 anos. Depende, se me perguntarem o que é que aconteceu ontem, eu já nem me lembro. Não dei importância a isso. Como é que eu não me lembro do que almocei ontem e lembro-me de alguma coisa que aconteceu há 10 anos? De um livro que li há 15 anos. Então, a nossa memória vai organizar-se por ordem de importância que nós atribuímos às coisas. Mas por importância, nós não queremos dizer que se a coisa é boa eu lembro, se a coisa é má eu não lembro. Não. O que é que acontece? O nosso cérebro também funciona em rede, então há maior probabilidade de eu lembrar de uma memória que está associada a outras memórias. Onde é que eu dei o meu primeiro beijo? Não faço ideia, já não me lembro. Mas se calhar, eu lembro-me de quando dei o meu primeiro beijo, estava com uma vontade de sair dali para fora tremenda. Estava cheia. Estava nervosa como tu. Vai ser agora, vai ser agora. Então eu lembro-me desta quantidade de memórias e é isso que me faz lembrar da primeira vez que eu dei um beijo. Não é a memória do beijo em si, é todas as outras memórias que estavam associadas a isso. Então no Espiritismo nós vamos falar de experiências traumáticas, como o primeiro beijo, desta ou de outras vidas que podem causar problemas para nós. Então muitas vezes nós estamos a sofrer agora, não porque estamos a pagar o que aconteceu no passado, mas porque o que aconteceu no passado está a ser um problema para nós agora. Se essa situação foi totalmente superada, estas nuvenzinhas aqui desaparecem, são apagadas. E é por isso que nós não devemos só falar em expiação e muito menos entender a reencarnação como um pagamento, porque Deus não é contabilista. Não é? E muito menos ainda como um castigo. Ou seja, só que o que acontece é que aquilo que é bom para nós neste momento podia não ter sido no século passado. Então, Filomeno de Miranda vem-nos dizer que é exteriorizado pelo inconsciente através de sutis mecanismos cerebrais, essas ocorrências, aqueles tais núcleos, não é? Aquelas nuvens, vão ressurgir como complexos quando possuem um conteúdo perturbador, efeitos naturais das ações morais iníquas que as soberanas leis de causa e efeito impõem ao espírito como necessidade de reparação e educação. E é aqui que eu vos vou apresentar um livro que eu acabei há pouco tempo de ler na totalidade, nunca o tinha lido fio a pavio, A Ação e Reação. Se nós queremos entender bem, com vários exemplos, portanto aqui, este livro passa-se na Mansão da Paz. Toda a gente fala na Colónia Nosso Lar, não é? Mas esquecem que neste lugar, se calhar, nós aprendemos muito mais, porque a Mansão da Paz, ela ficava de facto perto da Colónia do Nosso Lar, mas é lá que estão o quê? Os espíritos sofredores muito próximos da Terra, que estão próximo da Terra. Todos aqueles que estão muito presos ou vinculados a expiações e a provas e expiações pesadas estão lá na Mansão da Paz. E André Luís, acho que é com o Hilário, agora está a falhar o nome dos senhores, André Luís e Hilário estão lá a aprender, passaram lá uns dias a aprender com o ministro Druso, com Silas também, que já tinha estado no nosso lar, e eles explicam aqui muito bem como é que funcionam todos estes mecanismos de provas e expiações. Mas no livro Estudando a Mediunidade também nos esquematiza o que é que acontece nas nossas provas e nas expiações. Que tipos de processos de reajuste nós vamos ter. E nós temos 3, segundo o autor, e o livro Estudando a Mediunidade é um estudo excelente sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier. Então nós temos 3 tipos de processos de reajuste. Os coercitivos, cansaço, aflições, sofrimento e cárcere. Os espontâneos, boa vontade, acanhamento e esforço. Expiatórios, e ele pôs aqui alguns exemplos.
Para mais detalhes, por favor, consultar o livro Estudando a Mediunidade, porque já não vai dar tempo a explicar isto com muito detalhe. Mas, isto para dizer, e quando eu olhei este esquema, eu lembrei-me logo, e vocês estão a dizer, lá vem a Filipa com os escritores dela, mas é que os escritores, mais ainda do que os cientistas, eles conseguem, e nós sabemos que os processos criativos são, na maior parte das vezes, de grande inspiração pelos amigos espirituais. E os escritores está muito presente. E uma das autoras contemporâneas que eu mais gosto, Helena Ferrante, ela diz isto num livro muito bonito, A Amiga Genial, ela diz isto. Existem dores que se escondem tão profundamente dentro de nós que esquecemos que estão lá. E quando elas finalmente emergem, já nos transformaram. Não podemos fugir do que somos nem do que vivemos. As experiências que tentamos enterrar são as que mais nos moldam. Aceitar isso é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Aceitar isso é o primeiro passo para a verdadeira liberdade, mas eu não escapo dos processos de reajuste. Ok, então como é que eu vou escolher estes processos de reajuste? O livro dos Espíritos diz-nos como. O Espírito escolhe as provas que podem ser para ele uma expiação pela natureza das suas faltas e faz avançar mais depressa. Uns podem, portanto, impor a si mesmos uma vida de misérias e privações, para tentar suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da fortuna e da autoridade, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que se pode fazer delas, e pelas más paixões que essas tentações desenvolvem. Outros, enfim, querem ser testados pelas lutas que terão de sustentar em contacto com o vício. E é assim que nós escolhemos as nossas provas ou expiações. Mas, de novo, o tema da conversa com o meu amigo há uns meses, o que eu estou a viver é prova ou expiação. Continuamos à procura das respostas, mas o que nós sabemos é que a prova é a luta que ensina ao discípulo, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Vamos ver o que é que Joana de Ângeles nos diz sobre isto. Provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação dos gravames inditosos e a paz da consciência. Não são desgraças reais ou os chamados infortúnios, conforme conceituam as convenções do utilitarismo e do imediatismo. Portanto, as nossas dificuldades só são más à luz do utilitarismo e imediatismo. Divaldo Franco, ele explica isto de uma forma muito simples e muito bonita, que é, meus amigos, Deus oferece-nos dois caminhos para evoluirmos, a prova e a expiação. Não é coisa fácil. Quando erramos, precisamos de resgatar esse erro. Mediante o tamanho do nosso erro, vamos passar por uma prova ou por uma expiação. Então, diz Divaldo que as faltas comuns, os erros assim mais corriqueiros, vão dar origem a sofrimentos futuros mais rápidos. Algumas dificuldades morais, algumas dificuldades económicas, algumas dificuldades sociais, etc. Crimes mais graves vão exigir reparações mais sérias e mais demoradas. E depois temos o livre-arbítrio. E nós vemos isso, por exemplo, na pessoa que tem mediunidade mais ostensiva, digamos. Não quer meter nisto, não quer. Tem ali irmãos para comunicar, mas a pessoa não quer, não se mete. Ora bem, todos nós renascemos com um programa, não por um determinismo transcendente, não é? Mas por consequência daquilo que somos e daquilo que fizemos. Mas também por consequência daquilo que deixámos de ser e que deixámos de fazer. Mas esse programa não se vai cumprir ipsis verbis. Porque ninguém nasceu para ser ladrão, ninguém nasceu para ser desonesto. Porquê? Porque nós todos temos consciência divina que está nas leis da consciência. Ah, mas os outros fazem. Se os outros são desonestos, porquê é que eu não vou ser? A opção é nossa. E aqui a questão 258 do Livro dos Espíritos vai-nos dizer que no intervalo de uma encarnação com outra, lá está, é o Espírito que vai escolher.
Se vai querer ir com o rebanho ou se vai querer ser diferente. É ele que vai escolher o género de provas que vai ter. Porquê? Porque todos nós já vimos, até com a ajuda do nosso cérebro, temos essa liberdade de escolha em que as provas que vamos sofrer vão nascer das nossas opções, de acordo com aquilo que nós precisamos para evoluir. Então, o que caracteriza as nossas provas é a oportunidade de escolha. E por isso é que superar uma prova é também um grande motivo de alegria. Perante esta explicação do que é que são provas e expiações, no livro Ação e Reação, Hilário vai-nos perguntar o seguinte: então, se eu para escolher as provas e expiações, eu preciso saber muito bem o que é o bem e o que é o mal. Porque isso vai ser um dos princípios da causa e efeito. No uso ou no abuso das reservas da vida que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe vão atrair alegrias e dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude nos nossos conhecimentos, mais responsabilidade nas nossas ações. Mas o Hilário, que era o companheiro de André Luís, não estava contente com esta explicação e ele perguntou: está bem, mas o que é bem e o que é mau? Eu preciso saber bem isso para poder escolher as minhas provas. E a explicação é extremamente simples. Queridão, é fácil reconhecer o bem se o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem é o progresso e a felicidade. Maravilha! Mas agora vem a pedra para o nosso sapato. Progresso e felicidade para quem? Para mim? Para todos. Progresso, felicidade, segurança e justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada. Aquilo que os orientais, por exemplo, chamam da não violência. A cooperação com a lei, mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Então, este bem, muitas vezes, quase todas as vezes, vai implicar grandes renúncias. O mal, ele também o definiu muito simplesmente. O que é o mal? O mal é o bem unicamente para mim mesmo. Quando eu penso unicamente no bem para mim mesmo, eu estou a fazer o mal. É simples, não é? Porque as imagens destrutivas que se ativou na nossa mente vão se desdobrar diante dele através do fenómeno que podemos chamar circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão logicamente em contacto com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Se esse homem não amealhou recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Este aqui era um caso que estavam a explicar a Hilário e a André Luís, acho que era o Druso, sobre uma situação que tinha havido um suicídio. O nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, vai amenizar-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a efetuarem-se na maturidade, exceção feita aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é compelida a tolerar rios padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa doença antes do túmulo. Então o que ele nos está a dizer aqui é que já na vida espiritual, depois de desencarnarmos, a nossa conta já começa a ser paga. E o que nós aprendemos lá, o que aqueles espíritos em grande sofrimento estão ali na Mansão da Paz a fazer, é já amenizar a sua conta, para poderem depois já preparar a reencarnação, e muitas vezes a misericórdia divina vai-lhes permitir uma infância tranquila, uma juventude tranquila, e quando forem adultos, lá está, quando forem capazes de lidar com aquilo que vem da memória profunda, eles vão lidar já quando tiverem os recursos para isso. Bondade e misericórdia divina, mais uma vez. Já estou a terminar.
Então, quanto tempo é que isto vai demorar? A questão é mesmo essa, diz Druso. Porque André Luís vai perguntar a esse ministro Druso, mas do ponto de vista da nossa memória, estas dívidas tão grandes, que eram os casos que eles estavam a presenciar ali, isto vai demorar muito tempo. E é a sério que é assustador alguns dos relatos que estão aqui, o tempo que demora a nós atinarmos. E o ministro diz isso mesmo, a questão é de tempo. À medida que nos demoramos na organização perispiritual, ou seja, no plano espiritual, no fiel cumprimento das nossas obrigações para com a lei, mais se nos dilata o poder mnemónico, ou seja, o poder da memória. Avançando em lucidez, abarcamos mais amplos domínios da memória. Aqui a notícia parece não muito boa, porque então, afinal, quanto mais consciência eu tenho, mais capacidade eu vou ter de ir lá à memória mais profunda. Ou seja, mais coisas eu vou descobrir para tratar. Assim é que, depois de largos anos em serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões da nossa conta e, embora sejamos reconhecidos à benevolência dos instrutores e amigos, que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas e, por isso, vemos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Termino com um exercício que achei muito curioso. Estou a ler um livro de um executivo, ele já tem carreira há algum tempo, há uns anos. Ele era um grande executivo dos Estados Unidos, contabilista, mas que chegou ao topo da empresa, de uma das maiores empresas nos Estados Unidos, Nova Iorque. E aos 53 anos foi diagnosticado um glioblastoma, ou seja, um cancro terminal, e foram-lhe dados 3 meses de vida. Então o livro conta a história daquilo que ele fez, de como é que ele preparou a sua própria morte. O que é que isto tem a ver com as provas e expiações? Porque muitas das nossas provas e expiações, e porque todos nós estamos em rede, tem muito a ver com as relações, com as nossas relações, com quem nos relacionamos. Então uma das coisas que ele fez, e tem esta letra infantil, isto foi feito mesmo por ele, e está com esta letra infantil por causa da doença que ele tinha, não é? Já estava a perder capacidades. E o que ele fez aqui foi, ele começou a, digamos assim, a desativar as relações, os seus relacionamentos, a despedir-se das pessoas, digamos assim. E começou a pensar, a refletir em cada relação que tinha, o significado de cada pessoa na sua vida. Então fez uns círculos. No círculo do centro ele tinha a esposa, depois vai ter a família imediata, depois vai ter os amigos de infância, amigos da vida toda, depois vai ter sócios dos negócios e por aí fora. E ele foi falando com cada uma dessas pessoas, chegou a uma lista de pessoas muito grande. E isto, que exercício é que está aqui em causa? Se as nossas provas e expiações nesta vida estão muito ligadas às nossas relações, já temos aqui um trabalho de casa, vamos começar por aí mesmo. Vamos começar pelas nossas relações. Amai os vossos inimigos. É porque é muito fácil amar os amigos. Ele aqui escolheu só os amigos, mas vamos fazer o exercício. Eu pensei assim, aqui é só aqueles que nós gostamos e que foram importantes para a nossa vida. Mas as pessoas que foram importantes para a nossa vida não foram só aqueles que são nossos amigos. Às vezes aqueles que nos dizem, sou muito amiga, muito amiga, muito amiga, se calhar não são os nossos amigos, são pedras no nosso sapato. Por que não fazermos um exercício de desenho semelhante, não com os nossos amigos do coração, mas com aqueles inimigos do coração? E vamos começar a resolver as coisas, não é? Antes de fazer a tua prece ao altar, qual era a recomendação de Jesus? Porque como dizia um escritor que eu gosto muito, lá estou eu, não é? Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. E temos um exemplo
sublime de quem atravessou sem ter que atravessar uma prova imensa. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todos nós sabemos que cálice era este, não sabemos? Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Meu Pai, nas tuas mãos entrego a minha alma. Esta foi a bibliografia que nós usamos. E para terminar, vou convidar-vos a ouvir uma música, uma canção, que começa com um poema de Sofia Melbrainer. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos estão vazias. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E é assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Muito obrigada pela vossa atenção. Vamos então fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, pedimos-te que ajudes o nosso planeta Terra, abençoando e protegendo a natureza. Pedimos que ampares todas as pessoas que estejam a sofrer neste momento, seja qual for o motivo. Ampara também as crianças abandonadas. E pedimos-te, Senhor, que nos protejas e protejas todos aqueles que estejam envolvidos em vícios, em doenças, em guerras. E finalmente, agradecemos-te, Deus, por tudo o que temos. Pelo ar, pela água, pelas pessoas que nos amam, pela nossa casa, pelos amigos, pelos inimigos. Agradecemos-te também, Senhor Jesus, por estares sempre connosco, mesmo quando não estamos contigo. E por fim agradecemos ao plano espiritual desta casa
todo o seu amparo, a preparação do lar para esta noite e rogamos o amparo para todos aqueles que aqui vieram hoje. Possam ser aliviados nos seus sofrimentos, assim como nós, ganhando coragem e força para os suportar. Muito obrigada a todos e que possamos seguir mais fortes, mais unidos neste conhecimento, nesta bondade e misericórdia infinita de Deus. Muito obrigada.